Muito bem, pessoal. Hoje, finalmente, nós vamos fazer a demonstração de cálculo de densidade usando 3 métodos. E nós vamos começar pelo método mais simples possível, que é o método da proveta. Para quem não conhece, isso aqui é uma proveta graduada. Tá? Esta proveta é de 100 ml. E nós vamos utilizá-la para ver o deslocamento no volume quando o mineral é imerso em água. E é usado para qualquer tipo de material fracionado, pode ser solo, areia, minerais pequenos, que não seja muito prático fazer por outros métodos, nós podemos fazer pela proveta. Então, primeiramente, eu vou pegar a nossa amostra mineral, vou mostrar para vocês. Esse aqui já é um mineral conhecido, né? Que é o rutilo. Esse rutilo faz parte de uma pesquisa que a gente está fazendo na região da Serra da Canastra. Então a gente parte do pressuposto que eu não sei o que é esse mineral. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o cálculo da densidade. E para tal, primeiramente, nós vamos ligar a balança digital. Está aqui, vou ligá-la. Essa balança digital, ela tem uma precisão de 3 casas depois da vírgula, conforme mostrado aí no display. Ou seja, ela pesa 1 milésimo de grama. Então, para não colocar o material diretamente sobre o prato da balança, eu vou usar essa placa de Petri como receptáculo. Então, eu vou colocar a placa de Petri aqui. Vou esperar a balança estabilizar e assim eu taro a balança. Tipo é no restaurante de self-service, né? Você não paga o peso do seu prato. A balança lá já é tarada com o peso do prato. Então ela zerou novamente aqui no display. Aí o que eu posso até retirar isso daqui e vou colocar o material, o rutilo no caso, aqui para pesagem. Ele pesou aqui 81,316 gramas. Então eu anoto 81,316. Anoto isso. Muito bem. Feito isso, eu vou colocar aqui na proveta um volume conhecido de água para que eu possa depois imergir o mineral aqui. Esse volume de água que eu vou colocar aqui tem que ser suficiente para quando eu colocar o mineral aqui dentro, ele fique totalmente encoberto pela água. É importante também notar que esse volume de água que vai ser colocado aqui vai ser aferido onde o menisco, que é essa superfície da água aqui, onde ele tangencia a leitura. Eu posso usar uma pipeta para fazer ele informar um volume conhecido. Então eu vou completar aqui mais um pouco. Colocar um volume um pouquinho maior do que o anterior, para que nós possamos fazer a nossa leitura. Um pouco mais. Muito bem, nós teremos aqui então
um volume inicial de 82 ml. 81 ml, para ser mais exato. Então eu vou anotar o volume inicial, 81 ml. Está aqui, ó. Minha medida escolhi aproximadamente 81 ml. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a amostra e tem que tomar muito cuidado. Mesma quantidade de amostra que você colocou na balança é a que tem que ser colocada dentro da proveta para a gente ver o deslocamento da água. Então eu vou mergulhando as amostras aqui. E com o deslocamento, deu até um pouco acima da última leitura aqui, deu 102 ml. Então, nós vamos anotar aqui. No final, 102 ml. A diferença entre o volume inicial e o volume final é exatamente o volume da amostra. Então, o volume da amostra vai ser igual a 102 menos 81 vai dar 21 centímetro cúbico. Por quê? Existe a equivalência da água, que a água destilada desaerada a 4 graus, essa aqui não está a 4 graus, mas poderia estar, ela pesa 1 grama por centímetro cúbico e a densidade é 1 grama por centímetro cúbico. Então, como eu tenho massa do mineral, 81,316 graus, e o volume, que é 21 centímetro cúbico, eu vou aplicar a fórmula, vou botar aqui para não tremer, que densidade igual a massa sobre volume, que é igual a 81,316 dividido por 21. Fazendo essa continha aqui na calculadora, eu vou chegar ao valor de uma densidade igual a 3,87 gramas por centímetro cúbico. É a densidade desse material utilizando o método da proveta. Muito bem, pessoal. Continuando nosso tutorial de densidade, agora nós vamos calcular a densidade de material fracionado utilizando o método do piquinômetro. Piquinômetro é esse instrumental de laboratório aqui, muito simpático, né? Ele tem uma tampa de vidro e ele é vazado no meio da tampa. Ele tem quase que um capilar aí. Justamente para ter onde a água sair, quando a gente enche o piquinômetro com água e coloca a tampa, a água vai sair pelas beiradas, lá por cima, e iguala com a pressão atmosférica, que tem um furinho aqui. E o piquinômetro ele pode tanto ser usado para calcular a densidade de material particulado, como também densidade de líquidos. E como nós vamos fazer isso? A primeira coisa é colocar a água no piquinômetro e pesar o piquinômetro na balança. Esse processo vai ser feito uma vez só, se você for utilizar o mesmo piquinômetro no restante da prática. Então, destampa o piquinômetro, coloca a tampinha com cuidado aqui, porque isso é danado para quebrar, e vamos colocar água nesse piquinômetro. Esse piquinômetro aqui é de 25 ml. Eu tenho aqui também de 50 ml, de 100 ml e de 250 ml.
Então, eu devo observar primeiro se não ficou bolha, não ficou nada lá dentro, e completar com água até onde a visão ajudar, né? Até em cima. Aí, o que eu vou fazer? Vou colocar a tampa do piquinômetro, que simplesmente vai mergulhar aqui. Isso. Aí, molhou o piquinômetro. Eu tenho que enxugar o piquinômetro. E deixa ele enxutinho. E bonitinho. A gente enxuga ele todo. Aqui na beirada. Aqui em cima fica fica a água aqui, que está assim por causa da tensão superficial. Nessa aí eu não mexo não. Ela já está incluída no cálculo do peso do piquinômetro com água. Isso aí costuma vir de fábrica, o peso dele, mas é importante a gente aferir para cada piquinômetro, porque posso pegar 2 piquinômetros do mesmo lote, na balança de precisão vai dar diferença na massa entre um e outro. Então, novamente, vou vir aqui na balança, vou tarar a balança, ou seja, vocês podem notar aqui que ainda está acusando um valor aqui que deve ser aí. Agora deu certinho. Então, o que eu vou fazer? Vou pesar o piquinômetro com água. Piquinômetro bonitinho, tá? E vou anotar. Como eu disse, isso aí eu tenho que fazer uma vez só. Piquinômetro com água. Esse aí eu vou chamar de M2, que deu 41,665 gramas. Então, 41,665 gramas. Se eu colocar a água a 4 graus aqui, vai dar um pouquinho mais do que isso aí. Porque a água a 4 graus, ela fica com aquela densidade que a gente trabalha de 1 grama por centímetro cúbico. Acima de 4 graus, a densidade é ligeiramente menor, mas nada que vá atrapalhar esse tipo de cálculo. Vamos tirar o piquinômetro. Agora, nós vamos reservar o piquinômetro aqui e vou mostrar a minha amostra, que é essa aqui. A nossa cinegrafista vai detalhar os aspectos da amostra aqui, que é uma areia da Praia Negra, de Guarapari. Essa areia não é constituída só de quartzo. Esses minerais escuros aqui são ilmenita e ele tem os vermelhos que também são de granadas e espinélio. Para fazer essa pesagem, eu vou colocar um papel aqui na placa, para facilitar o manuseio dela depois. Vou colocar a placa aqui na balança e vou tarar a balança novamente. Zerou tudo, para que eu pese só a areia. Então, vou verter o conteúdo aqui no papel. Coloquei. Então, deu 16,063 gramas. Nós vamos chamar de M1. 16,063. Feito isso, eu vou colocar a areia dentro do piquinômetro. Eu jogo um pouco da água dele fora e vou colocar a areia dentro do piquinômetro. Então, nós vamos dar um pause aqui. Pessoal, aí com aquele papel que estava dentro que foi pesado essa areia, eu usei ele para poder colocar a areia aqui dentro do piquinômetro.
Notem que ficou um pouco de areia grudada aqui em cima e o volume de água não está completo. Então agora eu pego esta piceta e vou, ó, aos pouquinhos. Por quê, gente? Porque cada coisa que vocês deixam passar batido é um fator de erro que vai sendo cumulativo para o resultado final. E nós não queremos diminuir ao máximo o erro. E agora completo o piquinômetro até aqui em cima de novo. Está aqui. E agora novamente vou colocar a tampa do piquinômetro. Novamente, entorna a água aí do lado, é lógico, né? Porque a tampa vai ocupar espaço ali. E novamente eu vou enxugar o piquinômetro, né? Para que a gente possa realizar novamente a pesagem. Notem que o piquinômetro mais a areia tem menos volume de água do que o piquinômetro só com a água. E essa diferença, né, nós vamos ver no cálculo, vai ser exatamente o volume da areia. Então, vou tarar a balança novamente. Ó. Tarei e vou pesar o piquinômetro. Piquinômetro mais areia mais água nós vamos chamar de M3. M3 igual 52,69 gramas. Não estou usando as três casas, vamos colocar o 1 que está ali. Muito bem. Agora a gente monta o cálculo que vou mostrar aí para vocês, a densidade vai ser igual a M1 dividido por M1 menos M2 menos M3 menos M1, entre parênteses. Então a fórmula da densidade vai ser essa. M1 sobre M2 menos M3 menos M1. É redundância falar, mas vocês fazem a conta do parêntese primeiro. Calculadora científica já faz isso direto. É só para relembrar. Aí nós vamos dar um pause para pôr os valores aqui. Prontinho, pessoal. Então, de posse dos valores de M1, M2 e M3, eu monto a equação da densidade, onde vai ser M1 dividido por M2 menos a diferença de M3 e M1. Né, que eu falei anteriormente. Então, colocamos os valores, a densidade vai ser igual ao M1, que é o 16,063, dividido pelo M2, menos a diferença de M3 e M1. Isso tudo em parênteses. Esqueci de fechar o parênteses aqui, gente. Cuidado com parênteses, viu? Pronto, botei o parênteses aqui. Isso vai resultar o valor de 3,19. Como é massa dividido por massa, esse número aqui, na verdade, não tem unidade. Mas como ela é equivalente, eu sempre gosto de representar em grama por centímetro cúbico. Então, essa areia lá de Guarapari tem uma densidade de 3,19 gramas por centímetro cúbico. Enquanto que se fosse areia só de quartzo, daria uma densidade em torno de 2,65 gramas por centímetro cúbico. Então, os minerais densos que tem aqui, de cor vermelha, de cor negra, né? São os grandes responsáveis por puxar a densidade para cima. E aqui não dá para ver, essa areia também tem monazita, que é um fosfato de tório, levemente radioativo. Então esse aí foi o método do piquinômetro. Vocês podem fazer com solo, com minerais pequenos granulados. Se quiser saber se a correntinha de ouro é de ouro 18 mesmo, dá para fazer esse método colocando a correntinha aqui dentro.
através do resultado da densidade, você sabe a quilatagem do ouro através de uma tabela comparativa. Então, este foi o método do piquenômetro para cálculo de densidade, que é o método que utiliza um aparato, que a gente está colocando uma modificação nele, que é isso aqui. Esse aparato aqui é necessário pelo seguinte: como ela é usada para minerais maiores, o método é extremamente preciso, substitui uma balança hidrostática com perfeição e a gente pode determinar a densidade de minerais até muito mais pesados, não estourando, é claro, o limite que a balança suporta, que no caso dessa aqui, as especificações do fabricante é 600 gramas. Mas como eu prezo o cuidado, eu nunca coloco mais do que 200 gramas nessa balança, porque ela é ajuste fino. Então, o que nós vamos fazer? Escolhi um mineral aqui, este mineral, né, verde aí, com uma suspeita de que seja berilo, tá? E amarrei essa linha em volta do mineral. Como esse método é para amostras maiores, a linha não vai interferir no resultado, nem quando ela estiver molhada. Por quê? Primeiro eu vou pesar o mineral ali na balança, que é o M1, nós vamos chamar de M1, e depois eu tenho que pesar esse mineral dentro d'água. Porque dentro d'água é o efeito do empuxo da água e a diferença do peso dele, da massa fora d'água e a massa aparente dentro d'água, essa diferença que vai dar é exatamente o volume dele. Aí é só dividir usando a fórmula da densidade. Então vamos pesar o mineral. Primeira coisa, tarar a balança de novo. Então, pessoal, eu vou pesar o mineral, né? Já tarei a balança. Para não colocar o mineral direto, vou colocar a placa de Petri aqui em cima, que eu tinha esquecido, e vou tarar a balança de novo. Nós temos uma balança de 4 dígitos no laboratório de química, que se presta para medidas extremamente precisas. Então, o valor aqui, 14,019 gramas. Então, pessoal, anotei aqui o M1, que é 14,02 gramas. Certinho. Então, vou tirar o material aqui da balança, tirar a minha amostra. E agora é o seguinte, eu tenho que pesar a amostra imersa em água. Então, está aqui um becker com água. E vou usar essa parte antiga aqui do suporte, porque esse aqui ainda não está pronto. Aí eu vou colocar o suporte na balança. Deixa eu envergar um pouquinho. Pronto, coloquei o suporte na balança. Então, aqui eu vou tarar a balança com o suporte. Tarei. E agora, eu vou utilizar essa laçadinha aqui, feita na linha, para dependurar o mineral aqui no suporte. Existem no mercado diversas balanças já com a estrutura toda pronta para você fazer isso. E vou deixar a linha cair, isso é normal, e vou pesar o mineral dentro da água. Essa linha está impossível hoje. Depois de um contratempo com a linha, aí notem que o mineral está suspenso pelo suporte, ele não está encostando no fundo do becker e nem nas paredes do becker, porque se encostar vai dar diferença no resultado.
E, obviamente, por causa do empuxo, dentro d'água o valor vai ser menor. Então, o M2 vai ser 8,782 gramas. Então, M2, 8,782. Está anotado. Muito bem. Nós vamos dar outro mal. Então, nós temos o valor de M1, que é 14,02 gramas, né, que é o peso que eu peguei do mineral. O M2, que é esse valor com ele imerso na água, 8,782. A fórmula da densidade é massa sobre volume, que no caso dessa aqui eu vou pegar o M1 sobre M1 menos o M2. Essa diferença aqui é justamente o volume do mineral, né? Então, fazendo a equação aqui, nós vamos chegar ao valor de 2,68 gramas por centímetro cúbico. Esse valor é uma pista muito grande sobre o que é o mineral, mas o valor da densidade, para a identificação de minerais, ele é utilizado com outros parâmetros, como cor, o tipo de brilho e várias outras propriedades do mineral. Como a prática hoje é só mostrar como se determina a densidade, então esse foi o método da densidade utilizando o aparato. Só para mostrar para vocês, para o aparato a gente pode utilizar essa banqueta que vai em cima do prato da balança. Aí eu coloco o aparato debaixo. Não esse aparato aqui, né? Claro, ele não entra aqui. Mas eu coloco o aparato por baixo e vou pesar o mineral nessa parte de cima aqui, diretamente já na balança. E depois coloco o becker com água aqui em cima e determino a densidade do mesmo jeito que a gente fez, só que de uma maneira mais cômoda, certo? Muito bem. Pessoal, eu vou mostrar um método aqui, ele é semelhante ao do piquinômetro, mas quando você não tem piquinômetro, você pode fazer com um balão de fundo chato, como esse que está aqui. Esse aqui não tem tampa, mas quando você usa uma quantidade maior de amostras, você diminui o fator de erro. Lembrando de sempre colocar, né, um tanto de amostras, o máximo que puder, para diminuir esse fator de erro. Então, vou colocar essa amostra desse mineral, que é pesquisado por nós aqui na região do município de Formiga, que são piritas globulares oxidadas. Originalmente elas eram douradas, passam por um processo de oxidação e pseudomorfose e ficam dessa maneira. Então eu já tarei a balança com essa placa de Petri, vou pesar então as piritas e colocar aqui o M1, que é 28,82 gramas. 28,82 gramas. Segundo passo, eu tenho que colocar água no balão volumétrico e pesá-lo com água ali na balança. Lembrando sempre de olhar o manual técnico da balança para ver se ela vai suportar todo esse peso. Então nós vamos dar um pausa. Bom, pessoal, eu coloquei água até quase a borda, porque esse balão aqui ele não tem nenhum tipo de marcação, né, de volume. Então eu vou completar com água até a superfície aqui. Então, para completar esse ajuste fino aqui, a gente vai usar esta pinceta. Tirar essas bolinhas todas. E como a amostra é grande, derramou um pouquinho, vamos enxugar, né, como sempre. E vamos ver na balança como que ele vai, qual vai ser o peso dele. A gente faz um pouquinho de bagunça aqui, só um pouquinho, né? Repetindo, como é a amostra grande, o fator de erro aqui é muito pequeno. Então,
estou vendo aqui até onde está. Vou tarar a balança de novo. E vamos pesar o balãozinho volumétrico com água. Sempre lembrando de levar em consideração o problema com a capacidade da balança. Então, o M2 vai ser 188,91 gramas. 188, aliás, muito bem. Vou tirar, nós vamos dar um pause de novo, porque eu vou colocar a amostra dentro do balão. Coloquei a amostra dentro do balão. Ficam umas bolinhas de água, isso é natural, quantas você puder tirar melhor. Mas como a nossa amostra é grande, a água, essas bolinhas não vão dar tanto problema na leitura. E o que é que eu vou fazer? Vou novamente colocar a água até aqui em cima. Tudo bem. Coloquei. Aí vou pesar aqui na balança. Então, M3 vai ser igual a 209, podemos até arredondar, 210 gramas. Agora um pausezinho para os cálculos. Então, utilizando, eu tenho M1, M2 e M3. Utilizando aquela fórmula que nós vimos para o piquinômetro, que é a diferença aqui, a subtração na fração, nós vamos chegar a essa relação aqui que vai dar 3,73 gramas por centímetro cúbico. Então, é a densidade das piritas globulares limonitizadas. Por último, nós vamos ver um método que é bem na gambiarra mesmo, mas que no campo e tal vai se mostrar bem funcional. Só um minutinho. Esse último método aqui é para vocês usarem com essas balancinhas que vendem aí no Mercado Livre e outros locais e podem fazer isso no campo. Então, primeiramente, pesar a amostra. Já tarei ela com a placa de Petri, é a mesma amostra que nós utilizamos em um dos métodos aí, e vou anotar o M1, que é igual a 14,043 gramas. Muito bem. Aí o que eu faço a seguir? Isso é muito simples. Eu vou colocar esse becker com água, mas no campo, vocês não vão ter isso. Pode ser um vasilhame qualquer com água, desde que não estoure a capacidade da balança. Eu vou colocar ele aqui no prato da balança. Vou tarar a balança, com o becker ali. E depois, simplesmente, com o mineral suspenso pela linha, eu vou imergi-lo totalmente aqui. Sem encostar nas paredes. Que aqui dá 5,24 gramas. Então, o M2, aqui, 5,24 gramas. Detalhe, isso que ele pesou dentro d'água já é exatamente o empuxo, equivale ao volume dele, direto, sem ter que fazer aquelas contas. Então, densidade vai ser igual a 14,043 dividido direto pelo segundo valor que eu achei, 5,24, que vai ser, vou pegar a calculadora, fazer aqui na frente, né?
esperar que não tenha nenhum problema. Então, 14.043 dividido por 5,24, igual a 2,68 gramas, que eu acho que é exatamente o mesmo valor que nós encontramos utilizando, por centímetro cúbico, utilizando o método ali do aparato. Então tá aqui. Dá para fazer assim direto. Se não for uma coisa que precisa de muito rigor científico, para o dia a dia tá ótimo. Funciona direitinho. Muito obrigado. Só para constar, se você não quiser ficar segurando o mineral de pendurado na linha lá, você pode colocar o suporte de fora assim e amarrar ele ali, vai ficar paradinho, bonitinho. E o valor que vai dar ali dentro d'água, mineral completamente imerso, tá? Não pode ficar nem uma partezinha para fora e nem uma parte encostando nas paredes do becker, ok? Aí vocês podem usar o suporte assim, só para não ter que ficar segurando. É isso.